O ano era 1997. Naquela época, era comum que grupos de adolescentes passassem as madrugadas no Recife antigo, principalmente pela Rua da Moeda. Existia algo mágico naquele lugar durante a noite. Música saindo dos bares, gente sentada pelas calçadas, vinho barato servido estupidamente gelado e conversas que pareciam durar até o nascer do sol. E antes de voltar para casa, quase sempre terminávamos a madrugada comprando um cachorro quente, acompanhado de um copo enorme de suco de goiaba por apenas R$ 1. Era simples, e talvez justamente por isso pareça tão distante hoje. Naquela noite acabei perdendo o último ônibus para a Madalena e decidi voltar andando para casa. Eu era jovem, conhecia bem a cidade e, sinceramente, nunca imaginei que algo pudesse acontecer. No começo do trajeto tudo parecia normal. As avenidas estavam vazias, iluminadas apenas pelos postes amarelados e pelo brilho úmido do asfalto depois da chuva fraca que havia caído horas antes. Recife possui um silêncio muito específico durante a madrugada. Não é um silêncio completo. Existe sempre o som distante da água dos canais, algum motor perdido ao longe e aquele vento pesado vindo do rio. Devia ser por volta das 4 da manhã quando cheguei próximo à praça do Mercado da Madalena. Foi ali que comecei a ouvir os passos. Eram abafados, lentos, distantes demais para identificar de onde vinham. Sempre que eu olhava para trás, não havia ninguém. Continuei andando, tentando ignorar aquilo, mas então senti um cheiro estranho no ar. No início parecia esgoto, depois ficou mais forte, muito mais forte. Era um odor de carne podre misturado com ovos estragados, algo tão intenso que parecia grudar dentro da garganta. Meu corpo inteiro ficou alerta naquele instante. Olhei para trás mais uma vez e vi, parado no meio da rua, sob a luz de um poste ao lado de uma banca de revistas fechada, existia um enorme cão negro. Pelo menos foi isso que meu cérebro tentou aceitar nos primeiros segundos. A criatura era grande demais, alta demais. Os ombros eram largos e musculosos de uma maneira quase humana, enquanto a parte inferior do corpo parecia fina e alongada, sustentada por pernas compridas e desproporcionais. Ela estava completamente imóvel, me encarando. Mesmo estando a cerca de 50 metros de distância, eu conseguia ver claramente seus olhos vermelhos refletindo sob a luz do poste. Não eram olhos comuns. Pareciam brasas acesas dentro da escuridão. Lembro de estreitar os olhos tentando entender o que estava vendo, e foi exatamente naquele momento que a criatura lentamente virou o corpo na minha direção. Então, ela se levantou. As patas dianteiras subiram devagar enquanto sua coluna se curvava de forma impossível. Em poucos segundos, aquela coisa estava completamente ereta sobre duas pernas. Alta, magra, antinatural. Ela abriu os braços longos numa postura que parecia agressiva, quase ritualística, e então emitiu um som que até hoje invade meus sonhos. Não era um uivo comum, também não era um grito humano, era algo no meio dos dois, um lamento profundo, carregado de dor e ódio, como se aquela criatura estivesse sofrendo simplesmente por existir. Naquele instante comecei a correr, ou pelo menos tentei. Minhas pernas pareciam pesadas enquanto o som daquele lamento ainda ecoava pela praça vazia. Ouvi passos atrás de mim, primeiro sobre duas pernas, depois um som seco, como se algo tivesse saltado, e então o barulho mudou completamente. 4 patas, correndo rápido, muito rápido. Eu não tive coragem de olhar para trás, mas sabia que ela estava vindo. O cheiro de podridão aumentava cada vez mais. Era como se aquela coisa carregasse a própria decomposição junto ao corpo. Já quase sem ar, consegui alcançar minha rua, saltei o muro da minha casa praticamente no impulso e caí do outro lado sem nem sentir o impacto. Foi quando ouvi novamente os passos se aproximando da esquina. Minha Doberman apareceu imediatamente. Ela era extremamente protetora, mas naquela noite havia algo diferente em seu comportamento. A cadela se colocou entre mim e o muro enquanto rosnava sem parar para o lado de fora da casa. Então ouvi respiração,
pesada, ofegante, muito próxima do muro. A criatura estava ali fora, silenciosa, esperando. Por alguns segundos que pareceram horas, ninguém se moveu. Minha cachorra continuava rosnando enquanto o cheiro podre permanecia no ar como uma presença viva. Então, lentamente, o odor começou a desaparecer. A respiração cessou e o silêncio voltou. As luzes da casa se acenderam logo depois. Meus pais surgiram assustados, perguntando o que estava acontecendo. Eu ainda tentava recuperar o fôlego. Não consegui contar a verdade. Apenas disse que havia perdido as chaves e precisado pular o muro. Nunca falei sobre aquilo com eles, mas até hoje, quando passo próximo ao mercado da Madalena durante a madrugada, ainda lembro daquele som impossível e do cheiro que aquela criatura carregava consigo. E existe algo que continua me perturbando depois de todos esses anos. A sensação de que aquela coisa não estava me caçando por fome. Ela parecia apenas querer que eu soubesse que ela existia.